nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Até meio-dia, rolando a bola com o timaço de Carlos Batista. Aqui você fica sabendo, efetivamente, tudo que acontece no futebol de Campinas. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em mais um jogo polêmico, o Ponte perde para o Criciúma por 2-1 no Moisés Lucarelli e segue na vice-lanterna da Série B. Macaca chegou à 6ª derrota consecutiva e ao 11º jogo seguido sem vitória. Partida também foi marcada por forte declaração de Elvis na saída do gramado. Diretoria do Guarani perde disputa por Hadley. Volante do Retrô está a caminho do Paysandu. Elenco alviverde entra em reta final de preparação para a partida em Belém. Hélio Cizenando ainda carrega dúvidas para o confronto e poderá realizar mudanças na escalação. França e Marrocos entram em campo nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo. Duelo é reedição da semifinal do Mundial de 22, no Catar. França e Marrocos terá novidade no VAR após decisão da FIFA. O VAR árbitro assistente de vídeo e a VAR suplente ficarão no estádio em Boston para evitar problemas de conexão com a central de vídeo. Santos atrasa pagamento e volta a dever salários aos jogadores. Clube busca recursos para normalizar a situação com o elenco alvinegro. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Quando você sintoniza. Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. Fato e certo que você encontra informação a todo momento. Pra você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você ouve. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, não sei se eu vou dar conta de ler tanta mensagem. Aliás, muito obrigado para você que se preocupa, que tem atenção de mandar mensagem para a gente aqui no programa. Vamos lá, bom feriado, arbitragem absurda. Ontem Elvis falando a verdade. Agora, será que a duplinha vai embora? Duvido. A tendência é que as coisas piorem ainda mais. Marcel Grota. Eu espero estar errado, mas... espero mesmo, de verdade. Mas a tendência é que o Elvis saia da ponte. Não tem nenhuma informação. É interpretação. Penso que a fala do Elvis ao final da partida ontem foi o combustível que faltava para implodir o intramuros do Majestoso. Se tem uma coisa que aprendi em termos de ponte, é que pior do que está, sempre pode ficar. Engana-se quem acha que o fundo do poço já chegou. E vamos em frente aqui, né? Porque o WhatsApp, ele resolve fazer a sua atualização quando eu estou lendo a mensagem. Olha que beleza. Vamos ver se volta aqui. Engana-se quem acha que o fundo do poço já chegou. Wagner, do bairro Vila Régio, em Campinas. Seguindo aqui, o Elvis merece uma estátua ao lado de Moisés Lucarelli. Ele não é só ídolo dentro do campo. E ídolo fora de campo também, maior ídolo da ponte. E ontem falou o que muitos deveriam ter falado na imprensa, conselheiros, torcida, etc. O Elvis lavou a alma do torcedor e de muitos. Tandy Negrão. Bom dia, ontem Elvis 10, Criciúma 0. Até quando vai essa patifaria? Diretoria, vocês não enganam mais ninguém. Renato Grácia. O que acontece com a diretoria da Ponte que não vem a público se explicar e nem deixa o comando para gente competente assumir? Marcos Pessoa. Então, o presidente achou melhor fazer um podcast explicando nada, né? Explicando nada. Eu lamento muito, com todo respeito eu falo isso, mas não está dando certo. Elvis deu cartão vermelho para a diretoria. Paulo do Bonfim. CH, sou bugrino da pele até o osso, mas sou fã do futebol do Elvis e do caráter da pessoa Elvis. Parabéns pelo posicionamento, fora diretoria incompetente. Paulo Tarso. De fato, o jogador que perdeu completamente o controle ao término da partida já reúne credenciais suficientes para ganhar uma estátua ao lado do mestre Dicá. Todavia, convém recordar que se não fossem as diretorias pretéritas, Messi e CR7 certamente estariam desfilando seu futebol por aqui. Portanto, aguarde serenamente, a diretoria certamente já possui todas as respostas. Afinal, respostas nunca nos faltam. Ressalto que a culpa nunca foi ou será nossa. Tiago Barba. Tá bom. Bom dia, Carlos Henrique. Aqui é o Carlos Oliveira, Ponte Pretano. Já deu. Não dá mais para aceitar isso. Fora Torrano e Eberlin. Estão acabando com a nega véia. Bom dia, Carlos Henrique. Fico muito triste com a diretoria da Ponte. O que estão fazendo, reformulando o elenco e não pagando os jogadores do atual elenco. Os jogadores saem e não recebem, e os novos jogadores são contratados e daqui 4 meses também não recebem. A Ponte daqui 2 anos vai mais de 50 processos impagáveis. Isso é uma vergonha. Elvis lavou a alma dos pontepretanos, fora a diretoria amadora incompetente. Alexandre Balista. CH, bom dia. Não está na hora de substituir o Maranhão. Abraço, Sidney. Já passou da hora. Precisamos mostrar o índice de rejeição dessa diretoria incompetente. Deixa eu ver quem que escreve aqui. Não se identificou. Elvis falou que ninguém tem coragem de falar. Alexandre. Tá bom. Edson Elias, bom dia, CH. Uma reflexão. Você viu algum jogo da Copa com torcida única?
Ouviu briga entre torcedores nos estádios da Copa? Não vi. É outra cultura, né? Outra cultura. Aqui no Brasil tem um monte de coisa que tá fora do lugar. Parabéns, Elvis. Chega de palhaçada. Você disse o que os torcedores gostariam de falar. Vanderlei Leite, de Campinas. Qual o melhor link para eu ouvir você aqui no telefone? Pode ser o Bandplay, né? Bandplay, Rádiosnet, né? Aplicativa da Rádio Bandeirantes Campinas. Tem várias maneiras de você nos ouvir. Em Campinas, 11h40 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Logo mais 5 da tarde tem França e Marrocos. Vamos conhecer o primeiro semifinalista da Copa. A fase quartas de final prossegue amanhã 4 da tarde com Espanha e Bélgica. No sábado, 18 horas, tem Noruega e Inglaterra. E também no sábado, 10 da noite, tem Argentina e Suíça. Lembrando que as semifinais serão realizadas na terça, também na quarta. No sábado que vem tem a disputa pelo terceiro lugar. E a grande decisão domingo, dia 19, às 4 da tarde, no horário de Brasília. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem a Ponte Preta perdeu mais uma. Foi derrotada pelo Criciúma pelo placar de 2-1. A 17ª rodada prossegue amanhã às 7 da noite com Juventude e Vila Nova, além de Sport Recife e Botafogo, assim como jogos no domingo, também na segunda-feira. A Macaca volta a campo apenas no sábado que vem, dia 18, 4 da tarde, quando vai receber o Goiás. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, vale destacar que ainda na Série B, com a vitória, o Criciúma nesse momento é o líder da competição. Campeonato Brasileiro da Série C, 14ª rodada, o Guarani joga no domingo, 4 da tarde, fora de casa, encarando o Paysandu Bugre, que é o segundo colocado. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Deixa eu realizar um aviso aqui para vocês. Em virtude do jogo, né, da rede, hoje é França e Marrocos, né? 5 da tarde, não teremos o Esporte em Debate à tarde, tá? Então a rádio, ela fica com o jogo da rede, da Copa do Mundo. E voltaremos amanhã, se Deus quiser, tá bom, gente? 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Com Pedro Piscinato. Fala CH, a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem e mais uma vez foi derrotada dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ponte Preta, jogando no Estádio Majestoso, perdeu por 2-1 para a equipe do Criciúma, que assume a liderança da Série B momentaneamente, e a Ponte Preta segue afundada na zona de rebaixamento com apenas 8 pontos somados em 17 partidas disputadas. Mais uma vez, uma partida da Ponte Preta marcada por polêmicas de arbitragem. O VAR da partida de ontem era o mesmo VAR daquele jogo contra o Vila Nova, onde a Ponte Preta foi prejudicada, teve um gol anulado e depois
teve um pênalti não marcado. E mais uma vez o VAR deu um jeito de aparecer, primeiro anulando um pênalti para a Ponte Preta, que possivelmente sairia o segundo gol da Macaca, e depois, no segundo gol do Criciúma, já nos minutos finais da partida, uma falta não marcada para cima do Elvis na origem da jogada. Ao término da partida, na zona mista, próximo ao vestiário da Macaca, eu questionei o Elvis a respeito da arbitragem e a respeito desse lance, dessa falta não marcada. O camisa 10 fez duras críticas à arbitragem, mas fez críticas ainda maiores à diretoria da Ponte Preta. Ele bate em mim, rela em mim, ele tá dando as faltas todas. O que a gente tá falando é o seguinte: todos os critérios, toda hora que subiu, a gente subiu com o jogador do Criciúma, ele deu a falta. Por que ele não vai ver? Contra nós tá essa bagunça sempre, é terra de ninguém. Tá igual o nosso clube, uma bagunça do caramba. Enquanto não se organizar, a gente vai cair no primeiro turno. Aí depois ficam aí falando que tá reformulando o quê? E a gente que tá aqui? A gente é palhaço pra ficar do jeito que a gente tá? Chega, meu irmão, eu dei uma entrevista no Paulistão, entrei na justiça, voltei, recebi um salário até hoje. Pô, que é isso? Aí o presidente novo não aparece, não vem falar com a gente. Que é isso, irmão? A gente tem família, todo mundo tem família aqui. Agora tem que vir falar com a gente, não ficar falando em podcast, sei lá que porra que tá falando. Vem falar com o jogador, dá a cara pra bater, porque desse jeito é fácil. E as nossas contas que estão chegando, a gente vai fazer o quê? Eu vou falar em podcast que eu não vou pagar? Tá aí as palavras do Elvis falando da omissão do presidente no dia a dia do clube, que não conversa com os jogadores, não dá um esclarecimento. O Elvis, mais uma vez, diz que se arrepende de ter aceitado ficar na Ponte Preta por conta dos salários atrasados, que acreditou nas promessas da diretoria, que em todo o ano de 2026 recebeu apenas um salário desde que entrou na justiça lá no início do Paulistão. E mais uma vez aí o Elvis, talvez o principal líder desse elenco da Ponte Preta, escancara para todo o Brasil a vergonha que a Ponte Preta está passando fora das quatro linhas. CH. Bom, deixa eu mandar um abraço para o Thiago Barba. Sabe o que acontece? Quando a mensagem é muito longa, como não para, graças a Deus, de chegar a mensagem, eu não li nem um quarto das mensagens que chegaram aqui, graças a Deus. Aliás, peço desculpas para aqueles que eu não consegui ler, porque não dá tempo. Gostaria de ler todas, mas eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo nem entrar no YouTube, né? Então, eu sei que você fez uma sátira, essa coisa toda, mas quando comecei a ler, entrou 5 mensagens em cima do seu texto e eu tenho que encurtar a situação, entendeu? Por isso que eu sempre peço mensagens curtas, mas entendi, não se sinta desprestigiado e obrigado mais uma vez pela sua atenção e pela sua mensagem. Eu resumo a situação da Ponte de uma maneira muito simples. Quando você perde, você comandado, perde o respeito e principalmente você deixa de acreditar nas pessoas que te comandam, aí é o início do fim. Então, infelizmente, por aquele motivo, e não vem ao caso eu ficar discutindo aqui, os jogadores não acreditam mais na diretoria. E quando chega nesse ponto, irmão, ou você tira todo mundo e coloca todos os jogadores novos, que não se remonta um time assim, simplesmente trazendo 8, 15, 20 jogadores. Isso demanda um tempo, nem sei se vale a pena na altura do campeonato, mas nitidamente, pelas declarações do Elvis e pelas informações que a gente tem, o elenco de profissionais da Ponte deixou de acreditar no comando. Quando acontece isso, irmão, para reverter, é só com muita grana e muita atitude, que é, infelizmente, o que não está acontecendo. Valdemir Gomes, chegando, comentou o jogo comigo ontem, né, para comentar a Ponte e a situação da Ponte. Tudo bem, Tigrão? Bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área da Bandeirantes. Ponte perdeu mais uma, conforme era previsto. O primeiro tempo não deu certo. Uma tentativa aí do treinador de colocar o Diego Tavares de lateral direito. Ele que é um ponta, é um extrema, né? Um jogador de beirada. Marca ali e tal, vou jogar com 3 zagueiros, libero. Até aqui a intenção boa, vou liberá-lo para o apoio e tal. No quadro negro ali na tela do computador, até que tinha algum fundamento, mas na prática não funcionou. Não aconteceu o apoio e a Ponte ficou vulnerável pelo setor. Então o primeiro tempo da Ponte foi ruim, foi para o intervalo perdendo o jogo por 1-0, e aí o treinador teve uma boa leitura, né? Uma boa leitura, corrigiu, acabou colocando o Porfírio
no lado esquerdo, trouxe o Kevson na direita, a Ponte arrumou. E além da questão tática e do posicionamento, também vimos um time mais disposto, mais guerreiro. E aí a Macaca empatou o jogo, poderia ter virado. Um pênalti que para mim ficou caracterizado e o VAR que só atrapalha. O VAR não serve para nada. Chamou o juiz que sem personalidade acabou sendo influenciado pelo VAR e acabou revendo a decisão de campo que ele tinha tomado e anulou. Acabou desmarcando o pênalti. Ficou 1-1 e a Ponte continuou bem, mas fez um bom segundo tempo. Eu acho até que dos 5 jogos, sob a gestão técnica do Márcio Zanardi, foi o melhor tempo de jogo que a Ponte apresentou nesse período, nesse recorte, esse segundo tempo de ontem contra o Criciúma. E aí mais uma aberração da arbitragem, portanto a Ponte foi muito prejudicada, numa falta claríssima em cima do Elvis, ele não deu, nasce a jogada e aí o time fica desconcentrado, não tem problema que o VAR vai chamar. E aí o Criciúma chega ao segundo gol, num vacilo também de marcação da defesa da Ponte. E aí o VAR não chamou. E por que é que no pênalti a favor da Ponte, ele chamou e desmarcou? E na falta no Elvis, que originou o segundo gol do Criciúma, ele não chamou. Eu não consigo responder. Até porque se eu falar tudo o que eu penso do futebol brasileiro, certamente terei grandes problemas na minha vida. Então eu vou ficar quieto, cada um que fique com a sua conclusão. Rádio Bandeirantes. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK1060/20 e WK1060/40, desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais! Na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.peçaporman.com.br. Na internet não tem cedilha, então fica pecaporman.com.br. Ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br. Então já sabe, na loja, peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH, Matheus Guilherme, ponta direita do Capivariano, já está em Campinas e está treinando com o elenco do Guarani. Será reforço do Bugre na sequência da Série C. Outro jogador que já está treinando é Everton Brito, aquele mesmo que jogou na Ponte Preta no ano passado. Então essas duas informações que eu trouxe em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes, Everton Brito e também Matheus Guilherme, os dois atacantes que vão reforçar o Guarani na Série C, estão treinando. O Guarani está treinando mais uma vez com portões fechados, né? Não está abrindo para a imprensa nem mesmo o aquecimento. Eles acham que isso vai resolver alguma coisa, mas a gente infelizmente não pode acompanhar nada, mas fica sabendo de tudo que acontece, tanto no treino quanto com os jogadores que estão reforçando o time do Guarani. Hoje pela manhã eu participei da coletiva, o Inayan, lateral direito, falou a respeito dessa confiança que o Hélio Cizenando vem dando para ele. Ele se tornou titular mais uma vez com o campeonato em andamento. Uma situação que faz parte do futebol, né? Tive a oportunidade de começar
né? Eu tenho consciência antes de, como se diz, de qualquer dúvida de torcedor, de imprensa. Eu tenho as minhas cobranças internas e sei que meus primeiros jogos foi aquém, né? Então, assim, eu sabia que eu poderia ajudar mais o Guarani. Aconteceu de oportunidades ir pro Ian, depois pro Rian, né? Qual disso faz parte do processo do clube. O Frontino me chamou na sala, explicou a situação, né? Que no momento eu estava com pouco espaço, mas eu deixei bem claro para ele que eu queria ficar no Guarani, né? Desde que eu vim para cá, eu vim com o intuito de subir com o Guarani, né? E não foi isso que mudou, né? O que eu penso sobre. Eu quero no fim do ano estar comemorando o acesso. Bom, a expectativa é para saber se o Hélio contará ou não com o Jonathan Costa. Ontem o Jonathan Costa não treinou. Acho difícil que ele viaje para a cidade de Belém do Pará, onde domingo o Guarani vai enfrentar o Paysandu às 4 horas da tarde. É possível que o Hélio mexa no ataque, quem sabe entre o Luca no lugar do Maranhão, existe essa possibilidade também, né? Para deixar o time mais ofensivo. E é claro, o Guarani já não vence há 3 rodadas na Série C do Brasileiro e quer retomar a ponta da tabela e se aproximar cada vez mais da classificação a próxima fase da competição. João Paulo segue de fora com uma contusão muscular de grau 2. A expectativa, quem sabe, que ele possa voltar no jogo do dia 27 contra a equipe da Inter de Limeira. Valeu, CH! Legal, Breno. Obrigado pelas suas informações. Bom, Tigrão, tá chegando a hora. Domingo o Guarani vai a Belém, ou já está indo, né? Para pegar o Paysandu. Jogo duro, hein? Ah, duro, não deve ter o João Paulo, né? O Breno tá dizendo aí, é muito difícil a presença do Jonathan Costa, mas ainda existe essa expectativa e o jogo é pegado. O jogo é bravo, mas o Guarani tem bola para ir lá e ganhar o jogo, só tem que, né, abrir novamente o turbo, né? O Guarani deu uma pisada no freio e tá andando aspirado, tem que voltar. Você acha que é uma situação que preocupa? Até o momento, não. Mas precisa trazer pelo menos um ponto nesse jogo de domingo. Por quê? Porque colou todo mundo. Então, mais uma derrota, se ela vier a acontecer, e tomara que não aconteça, o Guarani já começa a olhar pelo retrovisor, o cara fungando aqui atrás, que é o 9º colocado. Esse é o cara que interessa. Porque 8 se classificam. Então precisa pontuar lá. Agora, o grande problema é que o Paysandu também precisa, né? É um jogo duro, um jogo interessante taticamente e nós estaremos, se Deus quiser, acompanhando tudo aqui para o amigo ouvinte da Bandeirantes, especialmente para a grande torcida do Guarani. Lembrando mais uma vez que o Esporte em Debate hoje, em virtude do jogo da França contra Marrocos, nós não teremos a edição do rádio aqui e a rede transmite até o antes do jogo, pós-jogo, enfim. Você acompanha a Copa do Mundo aqui na Bandeirantes. 11h57 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Na H+, Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Criciúma sobre a Ponte Preta. Jogo realizado ontem no estádio Moisés Lucarelli, placar de 2-1. E com esse resultado, a Macaca segue na zona do rebaixamento e o Criciúma, nesse momento, é o líder da competição. Vamos então à ficha técnica do jogo. A Ponte de Guilherme Viana, Lucas Cunha, Palácios e Márcio Silva, Diego Tavares, André Lima e Elvis, Danilo Barcelo e Kevson Brandão e David da Hora. Entraram ainda no decorrer do jogo Diego Porfírio, Baianinho, também as presenças de Miguel e Juan Rodrigues. Já o Criciúma de Ayrton no gol, Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castan. William Lepo, Gui Lopo, Eduardo e Marcelo Hermes, Otério e Vagninho, além de Felipe Matheus, Eduardo Batista, comanda o time catarinense.
A equipe do Criciúma abriu o placar 12 minutos do primeiro tempo com Marcelo Hermes. No segundo tempo, a Ponte empatou com Daniel Baianinho, mas aos 49 minutos do segundo tempo, o Criciúma venceu o gol de Marcelo Hermes, fazendo o segundo gol. Público de 1.363 torcedores do jogo que teve a arbitragem do Viomar Santana de Oliveira de Alagoas. 2-1, vitória do Criciúma. Esta ficha técnica do jogo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Alô, alô, oi, oi, oi. Estão me vendo aí? Oi, oi, oi. Tá me ouvindo aí? Alô, alô, alô. Oi, oi, oi. Alô, alô, alô. Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Teste, teste. Agora deu. Agora pode tirar o áudio. Valeu. Oi, oi, oi. Agora eu tô te ouvindo. Valeu. E você vai querer que chame à parte o Elvis?